nós estamos aqui de novo com Trocando em Miúdos, a cozinha da cozinha, e trouxemos aqui uma pessoa especialíssima, um gaúcho legítimo, assador de mão cheia, um dos caras mais importantes do fogo brasileiro, e que vai contar como que a vida dele se transformou nessa vida de errante que vai para um lado para o outro, cheio de mirabolantes rodas de ferro e coisas maravilhosas que ele criou para assar carne, assar vegetais, enfim. Eu queria trazer para vocês Marcos Live, um grande amigo e também uma pessoa que a gente admira muito como empreendedor, como cozinheiro, como chefe, como assador. Muito obrigada, Marcos, por estar vindo aqui. E eu queria que você primeiro contasse para as pessoas quem você é. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, Mariela. Quem eu sou? Eu sou gaúcho, gremista, bairrista, pai do Fred e do Gui. E também é um dançarino. Ele era um dançarino profissional. Quase. Não, o que você dançava? Não, na verdade eu dancei, eu só cheguei... São duas coisas. Aos 10 anos eu começo fazendo X, então a minha relação com gastronomia é desde os 10 anos de idade. Começa a fazer o quê? X. X? O gaúcho, o lanche do gaúcho, o sanduíche do gaúcho, o cheeseburger do gaúcho chama X. X e S. X qualquer coisa. Sim. Então, Mas tem um X especial lá. Tem o X especial, que é o que eu comecei fazendo aos 10 anos de idade, junto com a minha mãe, com a dona Laura. E esse X esse ano vai completar 44 anos de história. Ele é de 1982. Ele vai completar 44 anos. Ele nasceu no dia 8 de dezembro de 1982. Eu tinha 10 anos de idade e comecei a trabalhar com a mãe nesse X de lata, que hoje é um imóvel incrível, que atende muitas pessoas. Lá em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, você tem que ir no Lago São Bernardo, na livraria e no X da dona Laura. Eu fui. E aí é uma relação muito próxima. Então eu fazia X e comecei a me relacionar com o CTG. E no CTG, que é onde... Explica o que é CTG. Os gaúchos, gente, eles vivem num universo paralelo, eles acham que todo mundo sabe o que é CTG. Centro de Tradições Gaúchas. E o CTG tem duas divisões muito fortes. A divisão campeira, que é tudo ligado ao boi, ao cavalo, à lida do campo, ao laço, à gineteada. E você tem a parte artística, que são as danças folclóricas e o sapateado. E eu fui para a parte artística e o sapateado. E graças a isso, eu conheço o professor Castelli e sou bolsista da Escola de Hotelaria. E o pai do Daniel. Pai do Dani Castelli. E é na hotelaria que eu começo a minha vida de sair do Rio Grande do Sul e ir pro mundo, né? Mas você, nesse momento, você morava lá... Em São Francisco. Em São Francisco. Aí você foi para Porto Alegre. Não, eu nunca vivi Porto Alegre. Mas o Castelli é em Canela. Ah, em Canela. A escola de hotelaria Eu estive lá já também. A escola de hotelaria é em Canela. E aí eu me formei lá. Eu ia todos os dias de São Chico, que é 40 quilômetros, para Canela estudar. Era período integral. E é muito engraçado, porque no meio do curso, uma das fases do teu TCC, né, teu trabalho de conclusão, é só gastronomia. E quando a gente estava fazendo o projeto de gastronomia, todos os meus colegas fazendo restaurante nos Alpes Suíços, na Espanha, na França, na Itália, e eu ficava olhando aquilo. Eu era de São Chico, eu não sabia daquele mundo. Eu sabia de ir na churrascaria do CTG, numa galeteria ali próximo. Essa era a minha referência. Ou fazer X. E comer em casa o churrasco do meu pai e minha mãe, que cozinha incrivelmente bem. Então, esse era o meu mundo. Aí, na hora de fazer o trabalho de conclusão, eu entrei em pânico, porque eu era um dos alunos mais jovens, eu estava com 17 para 18 anos, e como é que eu ia fazer aquilo se eu não tinha vivido? Aí eu pedi para o reitor, para o Geraldo Castelli, se eu podia fazer o trabalho sozinho. E naquele momento... Aí eu montei um restaurante de boia campeira, que era a cozinha dos campos de cima da serra. E eu tive a felicidade porque eu tinha os uniformes da brigada, era o meu mundo. Eu consegui levar vídeos de festivais de boia campeira, né, que eram em VHS, né, aquelas fitas, e eu consegui levar essa comida para apresentar. Quando eu faço isso, eu tiro nota máxima no projeto. E meus colegas, por sua vez, tiravam menos. Eles erravam
a escrita do francês ou a receita do italiano. O professor perguntava o que era piselli, ele não sabia o que era ervilha, e assim foi. E o seu era uma Eu estava coisa no meu natural. mundo. Só que hoje eu tenho certeza que eu não tirei nota máxima porque o meu projeto era bom demais. É porque os professores na época só sabiam falar de restaurante, de cozinha internacional. Em 1990, o Brasil era restaurante de cozinha internacional. Então aquilo que eu estava falando era tão local, era tão território, que não fazia sentido. Então eles não estavam na zona de conforto. Então isso me ajudou muito. E é engraçado, porque os anos passam, né? Vão passando os anos na hotelaria, nas casas de espetáculos, no catering, e quando eu volto e começo a fazer o Veríssimo e depois o Quintana, que foi para um mês da Tendências, O Grupo Bar, são várias casas, o Veríssimo, que é famosíssimo, né? E já fez parte da vida de muita gente aqui em São Paulo. O Quintana, que tá. Quantos anos tem o Quintana? Quintana vai fazer 12 anos, 12 anos. e o Quintana é o que me faz voltar para casa. Tudo aquilo que eu vivi. Nossa, já tem 12 anos o Quintana? Ele é 2013, Mas é muito 20 legal. de novembro de 2013. E aí a volta para casa, porque aí eu começo a fazer a Cozinha do Sul. Tudo aquilo que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu falei, lá em 2013 eu volto a fazer. Então já tinha o Veríssimo, aí veio o Quintana fazendo a Cozinha do Sul. Então eu começo a voltar para casa de alguma maneira, né? Para o Rio Grande do Sul. Porque minha vida sempre foi São Paulo. Eu brinco que eu trabalhei em outros lugares, mas eu só trabalhei quase que em cidades santas, né? São Vaz de Paula, São Paulo. Comecei em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba, na Mas o Cor. que você fazia lá? São José eu comecei na Cor, foi meu primeiro estágio. Eu digo que a Cor foi a minha segunda faculdade, né? Porque como formação, como corporativo. Aí eu digo que a pós-graduação é a casa de show, né? Você trabalhou no Tom Brasil Tom e na Via Brasil. Funchal, né? 20 anos entre Tom Brasil e Via Funchal. E era cozinha. Foi cozinha, foi operação, foi gestão, foi um mundo muito absurdo, assim. Porque eu peguei a época que as empresas.com começaram a surgir. Então tinha muito dinheiro para evento, Mariela. Então os caterings eram caterings muito legais. Porque eu tinha que fazer terno sob medida para aquele cliente. Ou era um lançamento de um... E aí era o quê? Era um menu sob medida. Menu sob medida, mas só que eu comecei com 1.000, com 2.000, com 3.000, com 5.000, com 10.000, com 15.000 pessoas. Eu me especializei em banquete de grande volume. Essa era... Isso ia te ajudar no futuro, né? Pois é, e outra coisa que ajudou demais no futuro foi, eu digo que é a boca de cena de uma casa de show, de um teatro. Porque ele é um gerador de conteúdo, né? E quando eu faço o Veríssimo, eu falei, pô, São Paulo, boa comida, boa bebida, bom serviço e ambiente, não é mais diferencial, é condição mínima. E eu disse, como que eu posso nascer velho? Então eu tinha Luiz Fernando Veríssimo, homenageando, e eu tinha aquela boca de cena, e esse gerador de conteúdo era o Luiz Fernando Veríssimo. Era por onde eu tinha a porta de entrada de falar. Na época que as revistas de gastronomia, elas iam nos lugares 2, 3 meses depois de aberto. E foi muito louco, porque a gente não inaugurou falando por gastronomia, mas pelos cadernos de cultura. Podia contar que isso foi pensado. Não, não foi. Isso aconteceu, porque tinha Luiz Fernando Veríssimo, né? Tinha ele inaugurando a casa, tinha, né, o quarteto dele, os amigos. Então a casa entrou pelo campo da cultura. Então eu trouxe para o bar conteúdo. Que você olhava um bar assim, esse bar tem 60 anos, tem essa história. Eu não tinha essa história, né? E São Paulo tinha muitos bares ícones, né? E continua... Tem ainda. Tem, né? Tem. Você tem sempre o novo chegando, né? Mas a gente às vezes tem que lembrar dos clássicos, né? E esses clássicos, eu digo que eles são... Mas o Veríssimo já virou um clássico. Ainda não. Não? Mas se Deus quiser, vai virar. Bom, mas aí, o que é importante também você falar é que teve um momento aí que você... Eu acho até que eu vi o nascimento disso, quando você virou o Assador Show. A gente pode dizer que foi naquele Mesa Tendências? São 2 momentos. Um até ali. Quando a gente faz... Que ano foi aquilo? Aquilo foi 2015. No ETEC. Quando em 2013 a gente faz o Quintana, eu não queria... Porque quando olha para um gaúcho, o que vem? Sei lá, Churrasco.
Quando fala do Sul, que vem churrasco. E eu precisava mostrar que a cozinha do Sul era muito mais que só o churrasco. Aparecia que o nosso mundo era o churrasco. Então eu fiz o Quintana sem olhar pro churrasco. Quando no mês da tendência de 2015, a gente traz a história do cordeiro, da cadeia produtiva dele, de abater o cordeiro no palco, de trazer Bolinha, Daniel Castelli, a Ellen, Não, foi o Sebastião, um timaço. mas isso no palco, né? Era 1h30 de aula falando da cadeia produtiva. Só que E falando da comida do Rio Grande do Sul, né? Que não era só o novilho, que não era. E uma coisa que foi incrível foi pela primeira vez a gente conseguiu juntar os cozinheiros gaúchos em São Paulo. Isso, foi muito Então lindo. tinha Chambeck, Kristen Cibelora, tinha Giordano, tinha Arica, tinha saudosa Clarice, tinha Vico, Croco, Tinha muita gente. tinha muita gente incrível ali, né, juntas. E aí a gente fez, quando a gente vai fazer o assado para aqueles 1.500 convidados, aquela loucura toda, eu pego e desenho as peças e a gente criou aquela estrutura para receber as pessoas e foi muito impactante. Só que ali o A Ferro e Fogo, né, nasceu ali. Como o porco do Rueda também nasceu no Tendência. Tendências lá do Senac. Lá do Senac. Então eu acho que o A Ferro e Fogo nasceu ali, mas ele não era um produto. Ele não estava formado. Não, pra ele isso. era um evento. Ele foi um evento. Eu nunca pensei nele como um produto. Mas naquele momento também estava nascendo a churrascada, estava nascendo um monte de coisa que era Mas influenciado eu pelo. achei que a churrasca nasceu depois, hein? Logo depois, é que veio o Malman, É. veio aquele chef's table do Malman, e aí as pessoas parece que redescobriram a relação do fogo. Então a gente em 15 faz esse movimento. Mas o A Ferro e Fogo ficou ali quietinho. Em 17, quando eu adquiro o Rampel, eu achei a morada do A Ferro e Fogo. Porque até então ele era só um evento. Um evento. Mas você fazia, você ainda faz eventos com o Ferro e Fogo. Sim, mas aí o que aconteceu? Me levar. Aí a gente fez um casamento de um amigo, mas era tudo esporádico. Quando o A Ferro e Fogo vai pro Rampel, ele ganha morada. Quando ele ganhou moradia no Rampel, aconteceu algumas coisas importantes. Uma, que me gerou um incômodo, porque as pessoas começaram a copiar tudo aquilo que a gente estava fazendo, mas de uma forma sem conhecimento técnico. Tudo bem, né? No primeiro momento eu fiquei incomodado, eu disse, mas para aí, acho que aí tem uma oportunidade. Aí vocês me chamaram para lá no Memorial da América Latina, no Fogo, no Brasa na Mesa, que o Malman veio. E aí vocês pediram, Marcos, você cuida do desenho das peças que o Malman está trazendo? Eu disse, peraí, mas se eu vou fazer as coisas do Malman... É uma coisa impressionante isso, né? A gente só rindo, porque assim, não tem uma vez que eu telefono para o Liv e falo, Liv, eu tenho aqui um caminhão para puxar. Ele fala, deixa que eu puxo. Mas aí, olha o que aconteceu ali. A hora que, tá bom, vou fazer as peças do Malman. Espera aí, mas se a gente vai fazer as peças do Malman e a gente vai também assando na estação, vou desenhar as minhas. É lógico, e vou aí, aproveitar. E aí eu desenhei o que a gente... Ali nasceram as coleções, que eram os andaimes. Então a gente fez os andaimes naquele ano. Pai, e a equipe que a gente estava cozinhando junto é incrível. Tinha a Paula Labac, tinha a Beth Schreiner, saudosa. Eu tava com um timaço, Márcio Ávila. A gente tava com um timaço cozinhando ali, naquele dia. E ali nasceram os andaimes. E aí os andaimes eu levei pro Rampel. E aí... Não são só andaimes. Ali são os andaimes, mas depois você criou outras coisas. Eu sempre pensei o seguinte, na estética, né? Não era só a carne, né? Era a carne, era o visual, é a instalação que você faz ali. Aí no ano seguinte, me chamaram pela primeira vez para churrascada. E aí eu desenhei o carrossel. E o carrossel foi... O carrossel é aquele que ficam pendurados. Pendurados, e a gente coloca 1 tonelada. E aí a gente faz um carrossel de frango, de aves. E o Jimmy, querido, ainda filmou para Ana Maria. De ogro, lindo. Foi incrível aquilo. E aí esse carrossel, ele emplacou. Aí a gente vem para a churrascada de São Paulo e a gente coloca 1 tonelada só de vegetais e legumes nele. E depois... Ou seja, não é só carnívoro. Não era só carnívoro. A sua lealdade é com fogo. E isso é uma coisa assim, alguém diz, mas você é assador, você é especialista nisso. Não, é fogo.
Porque o fogo, como energia, ele é muito maior. E Mariela, ele é atemporal, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma oferta de proteína no Brasil, desculpa, a gente tem uma oferta gigante. A gente é muito privilegiado como povo. Só que as outras nações, o que que uma nação, um povo faz quando ele começa a adquirir riqueza? Ele põe proteína na mesa. É. Então tem nações no mundo que ainda não fizeram. A África ainda não conseguiu fazer, a China não conseguiu fazer, a Índia, que está sofrendo essa segunda colonização das empresas voltando para lá, está deixando de ser vegetariana e vegana. Então, eu tenho que ser do fogo. Então, não importa o desafio ou um momento, porque se a proteína bovina tiver num valor inacessível, vamos trabalhar outro elemento. Vamos construir outras coisas no fogo, quer as proteínas, ou você só atender todos a parte inclusiva, né? Porque a gente fala de vegetariano e vegano, não, mas é inclusivo. A gente tem as intolerâncias, a gente tem as alergias, e a gente tem quem faz isso por opção ou por saúde. Então, como cozinheiro, qual que é a nossa missão? Continua sendo a mesma, alimentar. Então, se é essa a missão, eu tenho que estar aberto. Eu não posso dizer, você não, você sim. Então, imagina que no Ferro e Fogo no Ramp eu tenho uma estação dedicada, né, à inclusão, onde até a grelha é verde. Para o time saber que ali não vai entrar proteína animal. E todo mundo vai estar cuidado naquele evento, né? Sim. Agora, e quando foi que você percebeu que o fogo podia ser uma atração turística? Ele foi acontecendo no Rampel. E aí as coleções surgiram justamente para que esse turista volte, né? Muitas Só vezes... explica o que é o Rampel, porque o pessoal daqui de cima, sudestinos e nordestinos, talvez não saibam. O Rampel é o primeiro meio de hospedagem da Serra Gaúcha de 1899. Um parador, né? Um parador é um lugar é um lugar de... Eu coloquei o termo parador, né? Porque ele era pensão Rampel. Sim. Mas ele está inserido hoje numa propriedade de 50 hectares, com 6 cachoeiras. E Lindo, lindo, lindo. nascentes incríveis que formam o lago e que vão formar essas cachoeiras. Então a gente faz o evento a Ferro e Fogo na beira desse lago. A natureza é a nossa extensão. É a nossa extensão no café na cachoeira, que só não acontece em dias de chuva, que as pessoas querem ter esse momento. E ele, naturalmente, ele foi levando para lá. E o turista, o turismo de destino gastronômico, ele é incrível. Teve um ano na votação até da própria Prazeres da Mesa que tinham 4 destinos. E o único privado, o quinto, era o A Ferro e Fogo. Como é que um produto... Que era o parador. Que é o parador. Como é que esse produto privado pode... Olha como isso é importante. Ele pode estar junto da rota da Mantiqueira ou de Alter, né? Então, o que a gente quer? Que quando a pessoa vai para o sul e ela quer ter uma experiência de fogo, não de churrasco, mas de fogo, ela vá ao Rampel no Ferro e Fogo. Você acha que o churrasco, que sempre foi a marca registrada do gaúcho, ele mudou? Através de você, por exemplo, que pensa o fogo pensar de outra maneira, ou você acha que, na verdade, o fogo continua sendo o grande elo do gaúcho? Para mim, os gaúchos acham que o churrasco é o que os representa, Sim. né? Mas para mim é o fogo. Porque o fogo, a chama crioula, que é o mais importante para o gaúcho, que é o 20 de setembro, que é o nosso dia, é a chama crioula. Então, o 20 de setembro comemora o quê? O Dia do Gaúcho. O Dia do Gaúcho. Imagine que é uma semana toda dedicada à cultura gaúcha. Uma cidade como a minha, São Chico vai colocar 1.500 cavalos no desfile. E vai ter dança, música, arte, tradição. O gaúcho tem na Semana Farroupilha o que o Nordeste tem no São João. Sim. Ok? Cada um respeitando. A gente tem as invernadas de dança, eles têm as quadrilhas. Nós temos os grupos que tocam vaneirão e eles têm os grupos que tocam forró. Então é muito forte. O gaúcho é muito forte nisso. E a chama crioula nos representa. Mas no galpão de uma fazenda, você vai aquecer numa roda de fogo o teu chimarrão. Você vai se aquecer ao clarear do dia.
e você vai até se alimentar, usando um alatrempe e preparando uma comida numa panela só. Então, para mim, o que representa o gaúcho é muito mais importante, não é o alimento. E esse fogo, ele une. Então, para mim, o churrasco mudou demais, na minha percepção. Porque eu fui criado numa cultura onde churrasco meio-dia tava a carne numa gamela, que era uma bacia de madeira, todas as carnes dentro da mesa, a gente comia 1 hora da tarde e acabou o churrasco. Aí eu venho para São Paulo, o que que eu encontro? Eu encontro, primeiro, tu é gaúcho, o que que você tem que fazer? Churrasco para as pessoas. Primeiro churrasco foi uma tragédia. Jura? Claro, porque meio-dia eu tava com as carnes prontas. Mas ninguém queria, todo mundo Não, queria não tinha passar. ninguém ainda lá, Mariela, só tinha eu. Aí os paulistas chegaram 1h30. Os mineiros, 2h30. Teve carioca que chegou às 5. E à 1 da manhã eu disse assim, pelo amor de Deus, vou embora, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Mas ali eu disse, peraí, É o outro espírito. é outro espírito. Então, para mim, o meu entendimento, o churrasco, ele é um motivo da gente estar junto. A comida não pode ser o principal, ela tem que ser o motivo da gente estar Ela junto. tem que ser uma desculpa. Uma desculpa. Quando a comida, né, tanto que quando eu faço eventos, às vezes as pessoas querem fazer uma mesa de 100 lugares. Tia, o cara não entendeu nada. Uma mesa de 100 lugares é o único evento onde as pessoas não vão se integrar. Exato. Ele vai falar com o do lado, com o outro, e aí o assunto que vira? A comida. E tem dia que a única coisa que tu não quer é falar de comida. Talvez você que está indo ali para brindar, para ser feliz. Então, quando você cria esse momento das pessoas chegarem, delas começarem a beber, a petiscar alguma coisa, a andar numa propriedade, a colocar o pé na cachoeira, até elas chegarem na praça de assado e elas passarem o dia, aí elas trazem o cusco, elas trazem seu cachorro, a criança está correndo ali, tu cria um outro momento. Então, o A Ferro e Fogo é o momento das pessoas passarem o dia ao redor do fogo e não ir comer. Porque eu digo, quem não entende, quando a pessoa não entende, né, é melhor ela numa churrascaria. Porque as churrascarias são incríveis e vai te servir, vai ter ar-condicionado, você vai estar confinado, você vai ter... Não, no nosso caso, tudo que a gente quer despertar nas pessoas é elas terem o momento delas com a família. Então, tem dias, assim, tem horas que a gente percebe como tá rolando, que a gente derruba o Wi-Fi, tá? Que é pra ninguém ficar... Não, e aí, como assim, derruba. Aí eles são obrigados de novo a olhar pra mesa, assim. Aí as pessoas voltam. Ai, mas aí tu perde alguém que ia apostar. Não, não é por isso. Tu tem, às vezes... Tu não é esse o mais não, importante. O importante é estar junto. A hora que a comida... Quando tu chama alguém para um churrasco na tua casa, assim, vou fazer um churrasquinho lá em casa. Tu não tá dizendo pra pessoa que tu vai fazer picanha, ou tu vai fazer... Não, chamando ela para beber e conversar. Exato. Concorda? E se o fogo estiver ali tranquilinho, tu pode passar a tarde, quando vê foi a tarde, quando vê alguém se jogou na piscina, ou alguém tá na rede, e quando vê começa tudo de novo. Então, é o fogo que representa. Agora, Liv, você já fez várias coisas na vida. Quais foram os erros e os acertos nos negócios? O que você se arrepende de ter feito, que foi um tombão? Tombão, assim, ou até no sentido psicológico, emocional. Fiz isso, não funcionou, e fiz isso aqui, funcionou muito bem. Foi uma surpresa. Eu te diria que... Eu não diria que são erros, né? É uma curva de aprendizado que custa caro. Eu acho que se eu tivesse em São Paulo, por exemplo, ficado só no Brooklyn, eu teria sido muito mais... Para onde você foi? Assertivo. Foi para Morumbi também? Eu fui para Pinheiros e fui para Morumbi. Para Pinheiros? Sim, no mercado público de Pinheiros. Ah, né? é verdade. Tinha uma loja lá, né? Tinha o Bioma Pampa, tem a Nápoles lá hoje. A Nápoles também. Então, o que acontece? O que eu acho que assim, ter ido pro... Por que deu errado? Não, ter ido pro Panambi e o Morumbi, eu acho que o que deu errado foi, primeiro, a pandemia. Sim. Que foram negócios que abriram 6 a 8 meses antes da pandemia. Eu acho que esse foi... Você abriu lá Eu abri o Distrito e abri o Brick lá. O Brick. E a padaria era Brick também. E aí essas duas operações lá, elas foram muito difíceis, né, nesse instante. Acho que aí o outro erro é a forma que aconteceu o meu divórcio, porque ali misturar o pessoal e o profissional
também dificultou muito, né, os projetos. E eu tenho que dizer que eu sou amiga dos dois. Mas o que eu queria te perguntar, como que no final foi resolvida essa questão? Foi resolvido, no final a questão resolveu que eu comprei a parte Da Vera? da Vera, mas segui com os negócios. Alguns eu fechei, 3 negócios eu fechei. E eu Que aprendi. foram o que? O Brick? As lojas do Panambi e a hamburgueria no Mercado de Pinheiros, que fechou. Foram 3 negócios que fecharam. Eu ganhei um presente no meio disso. Eu digo que é um presente, que é o Vista, em Santa Catarina. Então, conta pra gente o que é o Vista. O Vista é um presente porque no meio do caos, né, que você está num caos, que um divórcio é uma falência, né? E às vezes fechar algo parece que é devastador, mas às vezes é Libertador. libertador. E aí o Vista chega no meio de tudo isso. E Mariela, eu te confesso uma coisa, eu sempre achei que eu não tinha capacidade de fazer um projeto de vanguarda. É muito louco. Eu sempre achei assim, não, tu vai ser cozinheiro, você vai ser assador, mas eu não tinha, eu achava que eu não tinha capacidade para fazer um projeto de vanguarda. E o Vista é exatamente um projeto único no meio dos parques nacionais, dos cânions entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu estou em Santa Catarina. E ele é um projeto tão exclusivo que eu digo assim, são 7 mesas, a cozinha é aberta, então todos os preparos que a gente faz lá, eu te convido para ver. As pessoas ficam horas com a gente, horas com a gente. O tempo de permanência... Mas é fogo também. Não, é aí que tá. Quando eu fui chamado pro projeto era para fazer fogo. E eu disse, não vou fazer fogo. Então a gente usa cozinha ancestral, usa técnica de fogo, mas usa muita influência de um produto local. Eu cozinho tudo 150 quilômetros no entorno, porque eu estou no meio do caminho. Em cima eu tenho os cânions do Rio Grande do Sul e os campos em cima da serra, e na minha frente eu tenho o mar de Santa Catarina. Tá lá na frente, e eu tenho o arrozal aqui. Então eu tenho de quilombola, assentamento, eu tenho tudo num raio de 150 quilômetros que me permite fazer essa cozinha de território. Então eu elegi, lembrando que o Virgílio fez aquele menu chamado Altitudes, né? E eu disse, caramba, né? Qual que é o elemento do Vista? O elemento do Vista é o ar. Então esse elemento é o que conecta a minha cozinha. Então o ar. Então o uso do fogo ele está dentro de fornos. Tudo tem que ter ar. Então isso também, alguns dizem, mas isso limita. Pelo contrário, também é libertador. Porque quando a gente começa, o meu elemento é ar e é invólucros, quando você começa a pensar aqui dentro, isso faz assim, ó, buf. Mas o que significa ser ar? Eu uso muito invólucro. Você usa invólucro, você usa sous vide, coisa assim? Também, mas eu estou usando argila, eu estou usando bambu, eu estou usando eutrapo, eu estou usando técnicas de cocção na própria casca, que depois você vai usar um sous vide, ou você vai finalizar num Thermomix, ou você vai trazendo algo que eu não fazia nas outras cozinhas. E o resultado é muito legal, por quê? Eu tinha idealizado que para mim um restaurante, eu sempre digo, é a minha opinião, né? Que se eu fosse fazer um restaurante hoje, ele teria 2 ambientes: banheiro e área de convívio. E querendo ou não, é igual a casa da gente. Chega uma hora que a gente tem a área privada, que é onde a gente dorme, mas todo mundo que a gente recebe é na área de convívio. Na cozinha. Na cozinha. E o banheiro, e o lavabo que você vai. E o Vista é exatamente isso. Ele tem banheiro e área de convívio, tá tudo aberto. Porque era a casa que o Regis e a Carol recebiam as pessoas e que eu transformei no Vista. E o Regis e a Carol são os proprietários do Azimuth, que é esse sítio lindo onde o Vista tá, que é uma propriedade de 50 hectares. E
e a paisagem muda o dia todo, porque da neblina, a chuva, a uma chuva incrível que vai formar uma cachoeira lá. É um lugar único. E o Vista, poxa vida, ele veio, as pessoas ficam encantadas, a gente recebe elogios do Brasil inteiro ou de fora, porque realmente é um momento que quem vai, ele também quer o momento dele de paz, de silêncio, de Mas você reflexão. recebe poucas pessoas lá. Na verdade, não é que eu recebo poucas pessoas. Eu quero é cuidar das pessoas. Né? Esse é o grande desafio dos nossos projetos hoje. É cuidar. Quando você quer cuidar em um lugar como esse, do que vai adiantar eu colocar 200 pessoas ao mesmo tempo? Tu não vai ter qualidade, tu não vai ter um time feliz executando aquilo. Tu não tem um time que se relaciona com o cliente o tempo todo, dizendo bom dia, boa tarde, e diz, por favor, deixa eu lhe apresentar como eu estou fazendo o meu trapo que eu vou servir na sua mesa. Então, são 7 mesas, a gente atende por horário. E são quantos pratos? Eu tenho um menu de 7 tempos, ou você pede ao à la carte. Não tem rigidez. Isso é outra coisa, sabe? Deixa fluir. E você usa vinhos da região? Como é? Bom, essa é outra coisa. Desde 2018, eu comecei o projeto dos vinhos brasileiros. Em todas as casas, não só no Vista. E aí, de novo, entra o cuidar, né? Eu tenho um cuidador de vinhos, que é o Moisés, que é quem pensa vinho brasileiro para nós. Em 18 me disseram que se eu só trabalhasse com vinho brasileiro, eu ia quebrar. Não quebrei. E hoje o Brasil está aí, né? Com esse boom dos vinhos brasileiros. Então eu tenho vinhos catarinenses, tenho vinhos gaúchos, tenho vinhos paranaenses. Tem vinhos muito interessantes em todas essas regiões. Aliás, no Brasil inteiro hoje. Mas hoje, São Paulo, Goiás, Minas, tudo. Paraíba, não vamos nós, né? Tanto que a regra nas casas que eu estou à frente é sempre a mesma. A não ser no Rampel e no Vista, porque senão não daria, mas em São Paulo, por exemplo, se você chegar numa das casas e você levar um vinho importado, eu te cobro rolha. Se tu levar um vinho brasileiro, eu não te cobro rolha. Isso é uma boa, hein? Porque ou a gente mostra como é que você vai valorizar o produto local e como que ele vai melhorar sempre. É se a gente acreditar. Se você continua achando, poxa vida, é sério que eu tenho que beber vinho espumante estrangeiro, com todo respeito, com a qualidade dos nossos? Então, e assim vai indo, né? Então a gente vem melhorando, e eu tenho uma pessoa que só cuida dos vinhos, que só fala com os pequenos produtores, com os grandes produtores de vinho, e a gente toca a vida. Agora, Olive, eu falo com você de vez em quando, você está na Conchinchina, depois você pega o seu caminhão e vai para não sei onde. Essa vida, você vai aguentar essa vida errante quanto tempo? Como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia, assim, as pessoas acham... Errante ou acertante, né? Tá mais acertante para errante. Mas, Mariela, o Gui e o Fred estão em São Paulo, estudam aqui. Então, a minha semana é em São Paulo. Ela tá dentro do Veríssimo, tá cuidando do Veríssimo, cuidando do Quintana, cuidando do Brick, e agora cuidando do Galo. Do Galo Velho. Quando é que vai abrir o Galo? 1º de maio. 1º de maio abre o Galo, oficialmente. E aí, isso eu faço durante a semana, mas aí no final de semana eu pego o avião, eu vou para o sul, a Aline já me pega em Porto Alegre, eu já vou direto. Mas você vai todo fim de semana? Os feriados, com certeza. Quando você vai de avião, tá ok, mas não, você vai de carro? Hoje, carro muito menos. Eu consegui me organizar para ir menos de carro. Mas eu faço o Rampel nos feriados e alguns finais de semana. Ou eu giro todas as casas de São Paulo nos finais de semana. Mas eu também tenho que dar paz para a equipe de São Paulo, né, Mariana? Imagina, eu já fico a semana inteira... Deixa eles em paz. Eu acho que quando eles me veem com a malinha, eles dizem assim, que bom, ele tá indo. Ai, graças a Deus. Graças a Deus ele tá indo. Então... E aí eu faço o Rampel, o Vista está a 105 quilômetros do Rampel, então eu vou até o Vista, eu consigo fazer as coisas, e aí, claro, tem os eventos, tem os festivais de fogo, tem os convites. Tem aquele Fronteira, né? Tem Livramento, foi ano passado, mas aí tem Caminhos de Fogo, que é maravilhoso, em Tiradentes, tem churrascada. Tem o Fuegos também. Tem Fuegos,
tem Nordeste. Quer dizer, é importante estar em todos esses acontecimentos? É importante para viver, para ganhar dinheiro ou para estar? Porque você gosta de estar nessas coisas também. A gente tem um propósito muito forte. Só estar, né, Não adianta. não fecha a conta. Então, assim, eu vou em projetos onde essas pessoas que estão lá, em algum momento, possam ir ao A Ferro e Fogo, ou ao Vista, Porque é ou tudo ao que você Rampion. quer levar É essas... turismo de destino gastronômico. Então não adianta ser, vou num festival que aquele público não se relaciona com o propósito. Não faz sentido, com todo respeito aos festivais. E claro que tem festivais que são baladas da carne, que eles não estão focados, né? Mas é maravilhoso também você estar com os amigos, com outros profissionais. A troca é tudo. O bastidor é muito empolgante. E você tem, assim, agora, final de abril é Tiradentes. Agosto tem churrascada. E eu vou organizando. E esse é um ano deverasmente prazeroso, porque eu faço Texas. você vai para Texas? Vou para o Texas cozinhar com fogo ancestral. Faço Reino Unido, né? Faço Reino Unido. E você leva toda a sua... Por incrível que pareça, eu tenho uma parafernália. Quanto pesa essa parafernália? Dependendo, 6, 7 toneladas, dependendo. Nossa. É que depende do número de pessoas que vai atender. No Reino Unido, eles compraram já a estrutura que vai ficar rodando a Europa. No Texas, já está indo uma estrutura que também eles vão estar usando. Mas você está mandando, é você que está mandando. Aí a Cher manda, que é o parceiro. O Reino Unido já entendeu e adquiriu. O Texas deve estar adquirindo, que daí eu consigo rodar nos Estados Unidos. Mas são aquelas coisas Todas que as você... minhas estruturas. Mas a Cher é tua parceira. A Cher é a maior empresa do globo em produção de churrasqueiras. Sim. É uma empresa gaúcha. Sim. E é brasileira. Eles estão em 100 países. Né? O giroscópio, que é o xeroscópio, já está em 60 países. Eu desenhei ele em 23. Né? A gaiola, que foi o ano passado, que eu chamo de gaiola das loucas, ela já está indo para 20 países. Né? Na churrascada a gente lançou... Foram 2 sábados, terminou o primeiro sábado, no domingo eles me ligaram, chefe, tem um pessoal querendo comprar a estrutura como tal. Eu disse, vende, né? Então isso também me permite pensar outras loucuras de técnica. E tem uma coisa incrível, Mariela, o conhecimento, tu não detém todo ele, mas você tem que ter pessoas próximas que que são especialistas naquilo. Imagina essa empresa. Essa empresa recebe o feedback de 100 países sobre os equipamentos que fazem. Quem mais entende de fogo? Eu ou eles? Agora, quando a gente junta isso, o resultado é positivo. Claro. Então, e eu faço isso tanto na hora de assar, como na pessoa que eu discuto sobre carne, sobre proteína. Você tem que falar com os especialistas. E eu não tenho vergonha de dizer sobre isso, eu não sei. Mas eu sei que o Moisés entende de vinho, que o Jefferson vai fazer as caçadas de cogumelo, né? Que a Ellen vai falar de proteína, ou o Roberto Grisselé. Então é assim que funciona. Mas esses eventos no Texas e no Reino Unido são ocasiões como é, por exemplo? São shows, são grandes shows de fogo. Então, aberto ao público. Aberto As pessoas ao vão público. lá para comer barbecue. Exatamente. Barbecue. E aí eles vão ter oportunidade de ter uma percepção sobre o churrasco gaúcho. Agora vai ter, talvez, final de agosto, o Azerbaijão. Nossa! Então, assim, é um momento de olhar diferente para isso, né? Agora, você vê que a humanidade hoje fica... Nós todos discutimos a questão do gado, não sei o quê, mas existe uma coisa ancestral de paixão por carne do ser humano. Porque Azerbaijão, em todos esses lugares, quer dizer, você assar uma carne significa festa. Porque não devia ser fácil você caçar um búfalo ou sei lá o quê para assar. Então, isso virou realmente um festejo. Você acha que no mundo inteiro é assim? Na verdade, o holofote ele vai, né, coloca e tira, ele é cíclico. Esse movimento já existe há milhares de anos.
Antes mesmo do gaúcho, há 500 anos, começar a fazer churrasco, que nem era, não foi o gaúcho, né? Foi o jesuíta que traz o boi e o índio, que é o primeiro a estar ali próximo daquele assado de fogo de chão. A humanidade já fazia isso há milhões de anos atrás, né? E se a gente pensar que algumas correntes da ciência falam que à medida que o homem descobre o fogo é que ele se desenvolve, porque ele gasta menos tempo, menos energia no processo digestivo, isso muda tudo. Se a gente olhar isso como combustão... Muda a arcada dentária. A arcada dentária é óbvio. Agora a gente falar assim, a questão, o boi, mas a gente não está falando só do boi. A gente usa hoje, todo festival de fogo no Brasil, você tem a técnica de assar peixe, que é dos países nórdicos, que a gente também é influenciado. A gente tem os pits de defumação americano. Então, é democrático. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a Ricoser. Uma vez conversando com ele, né, a gente estava numa das confrarias e quando terminou, no meio da confraria, eu disse, Arrim, me conta aí, como que é, como tu vê todo esse movimento de assar carne de hoje e esses estilos todos? E ele virou assim, Marcos, para mim, olha como isso é genial, não me importa a forma que as pessoas assam carne. O importante é que elas continuem comendo carne assada. Então, e essa troca, eu volto melhor. Eu volto melhor quando você vê a mesma técnica que é usado lá no Chile, em uma ilha, que é usado aqui embaixo, na Patagônia, e que você vê isso na Nova Zelândia. Pô, como é que isso... É uma coisa humana. É humano. Então, eu acho que isso... O vegetarianismo, o veganismo, pegou você em algum momento? Eu digo assim, no seu negócio, ele afetou? Existe ainda hoje uma militância contra Na a verdade, carne? eu tenho um respeito muito grande. Desculpa, qual é o meu propósito? Servir pessoas, cozinhar para as pessoas. Se eu começar a ter um radicalismo, não, isso sim. Um país onde 13 a 14% da população brasileira já se diz vegetariano ou vegano. Se você... Mas diminuiu isso, porque dizia na 40 foi para 13. Mas ali, 13, 14. Aí você tem as intolerâncias às alergias. E se você colocar crianças de 7 a 14 anos nesse bolo, vai a 25%. Quer dizer, de 4 brasileiros, por algum motivo, não vai comer. É sério mesmo que eu vou dizer para esse público não vou te atender? Ou não vou cuidar de ti? Não existe isso. Não existe isso. Então é o contrário. O que a gente tem é que fazer... Eu acho que como cozinheiro ou como dono de negócio de alimentação, o que a gente tem que fazer é o caminho inverso. Então eu criei no Vista o primeiro prato inclusivo, que era o quê? Ele é vegetariano. A hora que eu acrescento, eu faço um hummus de beterraba defumado, usando toda a beterraba, talo, casca, tudo dela. Quando eu acrescento a coalhada, ele é vegano, ele já vira vegetariano. E quando eu trago a cafta de cordeiro, ele é onívoro. Então eu não preciso ter que pensar chegou um vegetariano, chegou um intolerante. Não. Ele tem que começar a fazer parte, que uma cozinha não vai mais congelar quando alguém diz, temos uma pessoa com uma restrição alimentar. É óbvio que tem alergias que são impraticáveis. A pessoa diz, eu tenho uma alergia severa a glúten. Tchê, eu vou ter que te servir no teu quarto, no teu apartamento. Eu não vou poder te servir aqui, porque a contaminação é cruzada. Mas ignorar isso hoje é perder muito lá na frente. Radicalismo não é bom em nada, né? Não. Agora, você fala um pouco da sua vida pregressa, como você era como filho, como era a sua relação com seus pais. Foi fácil para você sair de lá, fazer o que você queria fazer? Como é que foi? Você é um cara muito determinado e também capaz de loucuras, né? Mas eu diria assim, quando eu cheguei em São Paulo, isso é muito louco, assim. Eu cheguei em São Paulo no dia 1º de dezembro de 1990. E eu nem sabia que a Cor me reembolsaria um ônibus-leito ou pagaria o ônibus-leito se eu pegasse uma passagem de avião. Quando eu cheguei com 18 anos em São Paulo, eu nunca tinha andado de avião. E eu desci no terminal rodoviário do Tietê.
O professor Castelli falava que as pessoas um dia pagariam por ar puro. Eu não conseguia entender onde eu nasci, não fazia sentido. Quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, aquilo foi chocante. Quando Você eu tinha quantos anos aí? 18 para 19, né? E aí eu desci no Tietê num momento onde, lá embaixo, assim, na escada rolante, o cara dizia assim, veio do Nordeste, vacina aqui, veio do Sul, vacina ali, era uma loucura. E aí eu pego um táxi que me leva no hotel e onde ia encontrar os meus colegas. E aí eu vou para São José dos Campos. Quando eu chego em São José dos Campos, o primeiro dia o diretor do hotel diz assim, aproveita e conhece a cidade. Eu atravessei por baixo da Dutra e fui no shopping. Mariela, não tem vergonha de dizer, eu fiquei meia hora do lado de fora do McDonald's, ensaiando, né, Big Mac, para não gaguejar na frente do atendente, porque eu nunca tinha comido no McDonald's. Eu sabia o que era X, eu não sabia o que era McDonald's. Então, quando eu olhei aquilo em São José, aí eu comecei a trabalhar os primeiros 15 dias, trabalhava feito um alucinado no hotel. Aí começa a chegar os pais com os filhos que iam prestar vestibular no ITA. Tu acha que eu sabia o que era ITA? O que era Embraer, o que era Philips? E aí, a única coisa que eu pensei assim, caramba, né? Você é do tamanho do mundo que você quer ser. E aí meu pai, eu voltei em casa no carnaval, porque eu já estava quase 3 meses no estágio. No primeiro dia de estágio eu marcava assim, menos um dia, sabe? Eu cheguei em São José dos Campos com 8 bombachas na mala. Pensei que eu estava indo para um rodeio. E os 2 ternos, né? E aí eu percebi que em janeiro eu já não marcava mais o X. Em fevereiro também não. E aí, quando eu voltei em fevereiro, meu pai, dentro da luta dele, da simplicidade, de 2 colonos que venceram na vida, ele me levou a Cambará do Sul e disse assim, ó, eu tô negociando essa pousadinha para você começar daqui. E eu olhei para ele, pai, não é pela pousada. É que eu não sei nada. Eu preciso voltar. E aí eu voltei para São Paulo. Você entendeu que tinha um mundo gigantesco. Tinha um mundo gigantesco. E aí eu volto para São Paulo e aí são 34 anos, né? 35 anos de São Paulo. E aí quando você está aqui em São Paulo, São José, em São Paulo, e aí tu começa teus estágios pela Core, e aqui cara, a primeira vez que eu desci na Europa, eu desci em Paris, né? Aí tu olha e diz, meu Deus, né? E aí tu começa de novo a entender, aí tu vai a Lausanne na Suíça, aí você vai a Firenze, aí você vem ao Porto, aí você vai a Barcelona, né? E aí eu volto a São Paulo e o diretor da Coro, né, operacional, disse, eu tenho hotéis para você ir para São Luís, para tal cidade, trabalhar. E eu disse, qualquer cargo, mas me deixe em São Paulo. Porque a gastronomia acontecia em São Paulo, né? E a gente vive um mundo que hoje tudo é muito, muito rápido, né? E aí as pessoas dizem, como que é essa trajetória? E eu tenho uma resposta simples, tá? Eu disse, o que eu posso dizer da gastronomia é o seguinte, vocês querem tudo para ontem, mas Josemar Mello só foi me entrevistar e eu gravei para o Sabor e Arte, eu já estava há 30 anos em São Paulo, sabe? Então, e quando eu fui cozinhar para o Josemar Mello, eu estudei o Josemar Mello, eu fiz no fogo os franceses que ele ama, sabe? Então, Mas você faz isso com os seus clientes, de um modo geral, e seus amigos, né? Mas eu acho que cozinhar, o que é mais prazeroso, né? É você ver o sorriso das pessoas, às vezes por algo, né, muito legal e às vezes extremamente simples. Tá, é fazer supreme de frango e creme de milho pro Jorge, sabe? Cara, não é maravilhoso, entendeu? Ué, ele não esquece. Mas aí, o que você quer? Não quero creme de... tá perfeito, né? E quando você pergunta para as pessoas, às vezes o carinho não tá em você querer surpreender com algo inédito. Se você perguntar, tem uma passagem no Rampel, rapidamente falando, teve um Dia dos Namorados, que é quando cai no final de semana, e o Rampel já tinha lotado os apartamentos e eu tinha que fazer o jantar à noite de sábado, ia ter uma fé e fogo no domingo. E a gente estava pensando, juro por Deus, um cardápio assim, né, mirabolante, pratos, né, vai trazer caviar da Tasmânia, aquelas coisas, né?
E eu disse, para aí. E eu peguei o telefone e disse assim, tô muito feliz de ter vocês aqui no Rampel nesse final de semana do Dia dos Namorados. E eu queria saber, como vocês chegam na sexta, eu já vou cuidar de vocês, sábado no almoço tem o alemão, e no domingo a ferro e fogo, mas na noite dos namorados, o que vocês gostariam de comer? Juro por Deus. E mandamos para os 22 apartamentos. 15 apartamentos pediram a mesma sobremesa. Jura? A mesma sobremesa. Mas a de vocês? Não, eu deixei eles soltos. Quase isso, eu deixei eles soltos. 8 pediram risoto, 9 pediram massa. Então eu fui montando o cardápio pensando nisso. E a sobremesa que eu fiz, e todo Dia dos Namorados vai ser a mesma. Qual é? Frutas e fondue de chocolate. Sim, agora para pensar. Se a gente começa, às vezes, a delirar, e quando a gente pergunta, e isso é uma... As pessoas querem... quando eu pergunto para o outro, o que você gostaria? É muito difícil, né? Não é fácil. Então, o tempo todo eu acho que é isso. Nesse momento que tá todo mundo dizendo assim, mas tá sem mão de obra, tá sem gente, tá sem isso e aquilo. Desculpa. Os agentes da mudança somos nós. Mariela, se tu me perguntar assim, e se hoje você tivesse que começar tudo de novo, o que você faria? A mesma coisa. Dizer que eu não tenho prazer no que eu faço é mentira, sabe? Agora as pessoas começam a dizer, não, é difícil, é muitas horas, é muito trabalho. A Aline às vezes diz assim, eu estou tentando te entender ainda. Porque para mim, um final de semana trabalhando no Rampel ou cozinhando, eu não vejo como trabalho. O que você gosta de fazer. Eu gosto, eu tenho um tesão absurdo naquilo, né? Às vezes assim, no dia do Sexta-feira Santa eu estava lá fazendo, né, um cozido no estilo de New Orleans e da Pensilvânia, não sei o quê. E eu tava fazendo aquilo, daqui a pouco alguém disse, não, para como, cara? Eu tô cozinhando, não tem como parar isso aqui. Mas é o dia a dia, é em função do cliente, não é? Agora, o que nesse processo todo te cansa, ou te tira do sério, ou te deixa nervoso? O que é nesse momento? Porque uma coisa que você ama tanto fazer, nem tudo a gente consegue fazer só com amor. Antes o que me tirava do sério era que as pessoas iam embora. Né? Você formava, elas iam embora. Mas hoje eu entendi que você vai recrutar, selecionar, treinar, formar, reter e perder. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Não tem outra solução. Então, isso para mim... Mas você tem uns que são permanentes. Não, tem muitos permanentes. Mas o que me incomoda hoje é que as pessoas têm opinião para absolutamente tudo. E eu diria que nesse momento que falam do apagão de mão de obra, que não tem pessoas têm. Mas nós é que vamos ter que dizer assim, é muito bom cozinhar. É muito bom servir. É muito bom cuidar das pessoas. Só que nós vamos ter que fazer um processo de reeducação. O que é reeducação? Se você vai numa padaria, você como consumidor tem que se comportar e entender o que é o atendimento de uma padaria. Só que às vezes as pessoas querem ir numa padaria e querem ter o atendimento do fazano na padaria. Oi. Né? As pessoas não têm muito noção de custo, nós temos que ter entendimento. E tem lugar que talvez vai ter um tablet mesmo, porque é aquele modelo de negócio. E tem outro que vai ter um sommelier. Então, é nós que temos que... Você diz nós, os restaurateurs, o consumidor, o restauranteiro, o chefe. Né? Hoje, um dos grandes apagões da mão de obra, nós como cozinheiros somos culpados. Porque até a década de 90, existiu um equilíbrio entre a sala e a cozinha. E aí a cozinha fez isso aqui e a sala ficou. Então tu pergunta para qualquer pessoa que está entrando, um aluno de gastronomia hoje, ele vai dizer 10 chefes de cozinha. Mas ele não diz um homem de salão, uma mulher de salão, sabe? Não, cara, imagina, eu tenho, aconteceu, tá? Não foi uma coisa pensada. Todos os meus líderes de salão são mulheres. Ou mulheres trans.
Nada disso foi planejado, programado, atendendo cota, nada. Só aconteceu. Só que, quais são as referências desse time? Quantos profissionais você tem da hospitalidade que tem, de fato, esse valor, né? Porque o chefe de cozinha ganhou tanta ênfase, e eu continuo dizendo, um dia que a comida dá errado, um bom serviço salva. O dia que a comida está incrível, o serviço é ruim, não salva. Você esquece a comida. Você Você fica esquece, com raiva. com raiva. Nossa, come aquilo, não tem como aquilo ser bom. Então, Então, quer dizer, mão de obra é uma coisa importante e ainda é uma discussão, porque todo mundo que senta nessa cadeira mas a gente não pode fala olhar de mão isso de obra. como uma ameaça, mas como uma oportunidade. É uma oportunidade de dizer, é bom demais isso, porque senão não faz sentido. Mas o que as pessoas se queixam, Liv, é que o pagamento é baixo. É que, assim, é uma vida de sacrifícios e que as pessoas ganham R$ 200 por dia para passar 15 horas em pé. Isso é uma coisa... Olha só, Mariela, eu acho que tem vários aspectos. Assim. Hoje, profissionalmente falando e juridicamente falando, não tem um cozinheiro que faça 15 horas em pé, porque eles são jornadas no momento atual, de 8 horas e 20. Eu não tenho cozinheiros dobrando porque não funciona mais esse modelo. Esse modelo já não funciona mais. Agora, num evento, sim, às vezes são 15 horas, claro, 12 horas, mas as pessoas são remuneradas por hora e tem gente que só vive disso. Mas é muito mais fácil hoje chutar, porque a rede social deu voz a tudo, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. Né? E às vezes eu Até pergunto, quem nunca teve um restaurante... exatamente, ele tem opinião, né? E é lindo, né? Ou a pessoa dá uma opinião sobre algo que aí eu só faço uma pergunta. Você já esteve lá? Você foi lá? Você viveu isso? Caso você tenha conseguir responder essas 3 perguntas, você pode continuar dando sua opinião. Mas às vezes a pessoa quer dar uma opinião sobre a ótica dela e isso não para de pé. Né? Então, assim, as pessoas são remuneradas, sim. Nós temos uma questão social também. A gente tem uma responsabilidade social sobre o outro. Às vezes você está remunerando as pessoas de tal forma, mas você tem que fazer a pergunta assim, tá bom, tu está estudando? Você está se capacitando? Você está buscando conhecimento? Você está buscando aprendizado? Porque senão vira uma zona de conforto. E é essa zona de conforto que a gente tem. Mas os problemas, desculpa, eles continuam lá. Na tua época, na minha época, na época de quem está do outro lado, a gente também tinha colegas ou amigos que não queriam nada com nada. Sabe? Será que não é nós que temos que desenvolver a capacidade de formar, de gostar, de formar, de entender como a música que o jovem ouve hoje, esses dias alguém me falou assim, eu fui num lugar, mas a música era altíssima, não sei o que era, mas ele estava lotado, estava incrível. Eu disse, claro, qual a idade média? 20 a 30. Tu tem 60, irmão. Tu não era o público-alvo, né? Então, como assim? Não, mas o hambúrguer era ótimo. Tá bom, pede no delivery. Mas lá, fisicamente, eles não vão baixar a música por causa de ti, eles não vão não vão te atender na mesa e vão continuar te dando um copo descartável. É o modelo daquele negócio. E olha que legal de ter uma geração que come um baita hambúrguer num lugar legal e ela também, amanhã ela começa a ser público, ela está entrando no mercado de consumo e ela também vai melhorando, né? Então, cabe a nós 2 coisas. Aprender a ouvir o jovem, né? E a lidar com ele. E outra, entender que a gente está envelhecendo, né? E que quando a gente está envelhecendo, a gente começa a ficar invisível. Né? É dureza isso. Isso é uma constatação. E tudo que a gente queria era ter voz, né? Então a gente vai ficar invisível. É natural. Então, como lida? Né? Eu acho que é muita terapia. Você fez muita terapia já? Continuo fazendo. Você é assíduo? Ela nunca me dá alta. A Lúcia nunca me dá alta. Não entendi por quê ainda. Mas deixa eu só te perguntar mais uma coisinha aqui para a gente finalizar, porque esse papo também está muito bom, a gente é capaz de ficar muito tempo falando. Às vezes eu vejo você no Instagram bravo, dando uns recados bravos. Por quê?
Para quem? Deixa eu te dizer uma É o coisa. mercado, são pessoas, colegas da área. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim. Eu acho que a gente tem entre capital intelectual, capital social, né? Tudo é muito importante. Mas a gente tem, é uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial já começou. E a Terceira Guerra Mundial, ela não vai soltar um drone, não vai ter um drone soltando bomba, não vai ter nenhum foguete. Ela é tão silenciosa que os países que estão investindo em educação vão dar um salto absurdo. E acho que a geração dos nossos avós, eles ainda tinham o direito de dizer assim, não, eu já estou numa idade que eu posso falar o que eu quero. E parece que nós não podemos mais passar informação de nada, ou opinião de nada. Só que aí tu pega alguém que trabalha com você 5, 6 anos, que você vai lá e diz assim, cara, ó, tu forma do zero. E a pessoa, tu leva, porque tu sabe disso, eu levo junto, 10, 12, eu dou luz pros caras, porque eu acho que esse é o nosso papel. Só tem um setor da música brasileira que faz isso, chama-se hoje música sertaneja. Não tem um show de um sertanejo que ele já não chama 2 bandas e apresenta 2 talentos. A gente também tem que estar trazendo essa geração. E aí você vira pro guri ou pra guria e diz, mas tu tem que estudar. Não, as faculdades não estão à minha altura do conhecimento, aí tu olha e diz, meu Deus, né? 2, aí aos 28, 27 anos, 27, 28 anos, eles dizem que eles são autodidatas. Autodidata em quê, cara pálida? Todos os grandes gênios da humanidade tiveram referências, tiveram gente que eles se espelharam. Então, acho que não dar o recado é eu que vou ficar com câncer. Eu vou continuar dando o recado. Eu não Isso para essas pessoas? Para essas pessoas, ou as pessoas se ligam às vezes, ou elas não vão se ligar nunca, né? Porque eu brinco lá, hoje até dei um recadinho lá, não contrate quem você não pode demitir. Não fique com alguém que possa te derrubar. E, de vez em quando, ouço os mais velhos. Porque, querendo ou não, é o que você faz com o filho. E é o que teu pai fez um dia comigo. Ele disse um monte de coisa para mim que eu não fiz e quebrei a cara. Olha que bom seria se a gente pudesse cometer erros novos e não repetir os mesmos erros, né? Então, eu vou continuar falando... Só burradas inéditas. Não seria... A gente teria evoluído. Não. Então, a gente já tem um caos e um buraco cultural, um buraco de educação. E a gente vai ser engolido se a gente não correr atrás. Então, a gente tem um papel de dizer assim, caramba, um dia alguém me pegou pela mão, Mariela. Alguém me moldou, sabe? E eu tenho gratidão por essas pessoas, assim, enormes. Esses dias o Bassolé estava aqui, né? O Bassolé um dia falou assim, eu vou pegar você e o Fred Frank e a gente vai vamos para Nova York no Star Chefs. Eu? Não, você vai comigo sim. Caramba, aqueles 15 dias, isso em 2010, todos os nomes que estão na gastronomia mandando tudo hoje, estavam lá dando aula para mim. Em 2010. Então, eu vivi coisas que eu ganhei anos, né? E esse cara foi um mentor, ele me pegou pela mão e me levou. Então, eu acho que eu tenho que continuar fazendo. Mas a pessoa precisa querer, né? Sim, mas a gente também tem que fazer. Mas, Mariela, tu já se decepcionou com o inimigo? Não. A decepção sempre vem de alguém próximo. É verdade. E isso não é amargura, é realidade. Então você trabalha, a gente vai trabalhando as peças hoje, sabe? E aí você vai aglutinando um número X de pessoas. Porque, desculpa, não vai por lá o teu nome que eu trabalhei com o João ou com o Pedro, né? Isso pode valer muito mais no teu currículo, né? E depois você joga a pedra em quem te formou. Eu brinco assim, caramba, se você está num relacionamento tóxico e você fala mal dele e continua, algo está errado. Se você está numa empresa que não é boa e você fala mal dela. Se você fez um estágio num lugar e agora fala mal dele, mas coloca no teu currículo, hipocrisia... não dá. Não dá. E eu não consigo lidar. Aí é mais forte que eu. Bom, gente, olha, aqui nós tivemos uma conversa maravilhosa. Muito obrigada. Liv, Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ser sua amiga. A gente já partilhou muitos momentos bons, difíceis, todos, né? Todos. Variados. E foi sempre muito bom.
E eu sempre torço por você e vejo que você faz um trabalho maravilhoso. Agora eu só preciso ir no Vista. Eu acho que você tem que ir ao Vista. E se você não foi ao Vista, cuidado, hein? Eu acho que esse povo de Fifth Best tem que ir lá me ver. É isso aí. Gente, obrigada, Livi.